Então, eu estava comentando sobre essa questão da ideia do presidente Lula e sobre esse questionamento que a extrema-direita traz, de quem determina que terra que não está cumprindo a sua função social, quem que faz essa distinção. E se você acha pertinente essa ideia do presidente Lula de criar esse banco de dados para tentar resolver esse impasse entre o movimento e setores que pressionam o governo. É uma boa ideia do Lula. E pela lei, quem deve fazer a vistoria, identificar se uma área... E, infelizmente, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é uma autarquia federal, que é o órgão federal responsável pela reforma agrária no Brasil, o INCRA está abandonado, assim. Não tem estrutura, não tem funcionário. O presidente Lula demorou 3 meses para nomear o presidente do INCRA, mas, efetivamente, o Estado brasileiro está desestruturado. O Estado brasileiro não possui as condições necessárias para cumprir o papel que a Constituição lhe reservou. A nossa Constituição Federal de 88 é uma Constituição chamada Constituição Dirigente, porque a Constituição autoriza o Estado a intervir na economia. E a reforma agrária é necessariamente uma intervenção do Estado para determinar qual é a propriedade que cumpre a função social ou que não cumpre. E o INCRA, por medo, por receio, utiliza apenas o critério da produtividade e improdutividade. Mesmo a Constituição dizendo que uma terra será desapropriada quando não cumpre a função social. Então, quem tem a missão legal, quem tem a função por força de lei para dizer se uma terra pode ou não pode ser desapropriada é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Não é nem o MST, nem o proprietário, mas é o INCRA. A ideia de fazer um banco de dados com as propriedades que cumprem a função social, que não cumprem, ou que são produtivas ou improdutivas, é uma boa ideia. Pena que o INCRA não está aparelhado para tanto. É necessário fazer um novo concurso, me parece que já estão chamando um novo concurso público. É necessário dar condições para que o Estado consiga operar, porque não adianta ter uma lei muito bonita se não tem funcionário público com capacidade para viajar o Brasil inteiro, para averiguar as propriedades. E sem estrutura, o Estado não faz nada. Como é que funciona uma desapropriação? O INCRA tem o dever legal de acompanhar toda a produção de toda a propriedade, média e grande propriedade. E quando identifica uma propriedade que não está produzindo de acordo com os índices regionais de produção, o INCRA envia ao Palácio do Planalto um pedido para que o presidente da República declare aquela propriedade uma área de interesse social para fins de reforma agrária. Quando esse decreto é publicado no Diário Oficial da União, o INCRA tem 2 anos para entrar com ação de desapropriação. Então, o proprietário será intimado, a partir daquela declaração no Diário Oficial de que a área foi declarada de interesse social para fins de reforma agrária, e o INCRA tem 2 anos para pedir à Justiça Federal que retire a posse daquele proprietário, e nesse momento o INCRA tem que depositar em juízo o valor da terra nua e das benfeitorias, e aí, se a Justiça autorizar, o INCRA terá posse provisória daquela propriedade e iniciará um processo de assentamento das famílias. Infelizmente, os índices de produtividade estão defasados. A última atualização do INCRA nos índices de produtividade foi de 1985.
Olha quantos anos que o INCRA não atualiza os índices de produtividade. Cada região do Brasil tem um índice. Aqui no Sudeste, o índice para a produção de soja, milho, feijão é um índice. Lá na região Norte é outro índice. Toda esta técnica e esse palavreado técnico para dizer que, do ponto de vista legal, é o INCRA que tem a função institucional para dizer se a propriedade é produtiva ou improdutiva. O que os trabalhadores podem fazer é ocupar, porque a ocupação gera todo um conflito social. Sim. E aí o INCRA se vê obrigado a tomar alguma providência. Não, perfeito. Não, é interessante dizer às pessoas, deixar bem claro que todas as atividades são legítimas e legais. A ocupação ela é um direito. Existe esse alarde por parte desses setores que tem como interesse deixar terras imensas rendendo, inclusive em bolsa de rentistas e afins, que deixam lá especulando em cima daquela terra ociosa e vem com esse discursozinho barato. E, de fato, o INCRA ele tem que assumir uma nova função. Acredito que essa nova leva de concursos públicos para profissionais equipados, profissionais interessantes, seja relevante. Essas indicações, inclusive, do próprio Gilmar, que está lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, é importante. E o governo do presidente Lula é sábio, eu tenho certeza disso, e tem que saber que o MST é o maior movimento social do mundo e que está junto com o governo nessas pautas que são importantes para os assentados, para quem não tem direito à terra no Brasil. Isso é fundamental. E